Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos continuar a história de Davi. Quem pode, acompanhe nas suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 18. E assim que ele acabou de falar com Saul, a alma de Jonatas se apegou à de Davi, e Jonatas o amou como a sua alma, e Saul o tomou naquele dia, e não o deixou voltar à casa de seu pai. E fizeram aliança Jonatas e Saul, porque ele lhe amava como a sua alma. E Jonatas despiu a roupa que tinha sobre si, e deu a Davi, e outras roupas suas, até sua espada, e seu arco, e seu cinto. E Davi fugiu de Noiate, que é em Ramá, e veio diante de Jonatas, e disse: Que eu fiz? Qual é minha maldade, ou qual o meu pecado contra teu pai, que ele busca minha vida? E ele lhe disse: Em nenhuma maneira não morrerás. Eis que meu pai nenhuma coisa fará, grande nem pequena, que não a revele a mim. Porque, pois, me encobrirá meu pai este negócio? Não será assim. E Davi voltou a jurar, dizendo: Teu pai sabe claramente que eu achei favor diante de teus olhos. E dirá: Não saiba isto, Jonatas, para que não tenha pesar. E certamente vive o Senhor, e vive tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E Jonatas disse a Davi: Que diga tua alma, e eu o farei por ti. E Davi respondeu a Jonatas: Eis que amanhã será nova lua, e eu costumo sentar-me com o rei a comer, mas tu deixarás que me esconda no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai fizer menção de mim, dirás: Rogo-me muito que o deixasse ir logo a Belém, sua cidade, porque todos os de sua linhagem têm ali sacrifício anual. E se ele disser: Está bem, teu servo terá paz, mas se ele se irar, sabe que a malícia está nele completa. Farás, pois, misericórdia com teu servo, já que trouxeste teu servo a aliança do Senhor contigo. E se a maldade há em mim, mata-me tu, que não há necessidade de levar-me até teu pai. E Jonatas lhe disse: Nunca tal te suceda, antes bem, se eu te entendesse ser completa a malícia de meu pai, para vir sobre ti, não havia eu de revelá-lo a ti? Disse então Davi a Jonatas: Quem me dará aviso, ou que se teu pai te responder asperamente? E Jonatas disse a Davi: Vem, saímos ao campo. E saíram ambos ao campo. Então disse Jonatas a Davi: Ó Senhor Deus de Israel, quando houver eu perguntado a meu pai amanhã a esta hora, ou depois de amanhã, e ele parecer bem para com Davi, se então não enviar a ti e o revelar a ti, o Senhor faça assim a Jonatas, e isto acrescente: Mas se a meu pai parecer bem fazer-te mal, também te o revelarei, e te enviarei, e te irás em paz, e seja o Senhor contigo, como foi com meu pai. E se eu viver, farás comigo misericórdia do Senhor, mas se eu for morto, não tirarás perpetuamente tua misericórdia de minha casa, nem quando o Senhor exterminar um por um os inimigos de Davi da face da terra. Assim, Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o exija da mão dos inimigos de Davi. E voltou Jonatas a jurar a Davi, porque o amava com a sua alma. E disse-lhe logo Jonatas: Amanhã é lua nova, e tua falta será percebida, porque teu assento estará vazio. Estarás, pois, 3 dias, e logo descerás, e virás ao lugar de onde estavas escondido o dia do incidente, e esperarás junto à pedra de Ezel, e eu atirarei 3 flechas até aquele lado, como que me exercitando o alvo. E logo enviarei o criado dizendo-lhe: Vai, busca as flechas, e se disser ao jovem: Eis ali as flechas, mas aqui de ti, toma-as, tu virás, porque tens paz, e nada há de mal, vive o Senhor. Mas se eu disser ao jovem assim: Eis ali as flechas, mas ali de ti, vai-te, porque o Senhor te enviou. E quanto às palavras que eu e tu falamos, seja o Senhor entre mim e ti para sempre.
Então Davi se escondeu no campo, e vinda que foi a lua nova, sentou-se o rei a comer pão, e o rei se sentou à sua cadeira, como costumava, no assento junto à parede. E Jonatas se levantou, e sentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi estava vazio. Mas aquele dia Saul não disse nada, porque se dizia: haverá-lhe acontecido algo, e não está limpo, não estará purificado. O dia seguinte, o segundo dia da lua nova, aconteceu também que o assento de Davi estava vazio. E Saul disse a Jonatas: por que não veio a comer o filho de Jessé hoje nem ontem? E Jonatas respondeu a Saul: Davi me pediu encarecidamente lhe deixasse ir até Belém, e disse: rogo-te que me deixes ir, porque temos sacrifícios de nossa linhagem na cidade, e meu irmão mesmo me mandou. Portanto, se achei graça em teus olhos, farei uma escapada agora, e visitarei a meus irmãos. Por isso, pois, não veio. Então Saul se acendeu contra Jonatas, e disse: filho da pervertida e rebelde, não sei eu que tu escolheste ao filho de Jessé para tua vergonha, e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todo o tempo que o filho de Jessé viver a terra, nem tu serás firme, nem teu reino. Envia, pois, agora, e traze-o a mim, porque morrerá. E Jonatas respondeu a seu pai Saul, e disse-lhe: por que morrerá? O que ele fez? Então Saul lhe lançou uma lança para feri-lo, de onde entendeu Jonatas que seu pai estava determinado a matar Davi. E levantou-se Jonatas da mesa com exaltada ira, e não comeu pão o segundo dia da lua nova, porque tinha dor por causa de Davi, porque seu pai lhe havia afrontado. Ao outro dia de manhã, saiu Jonatas ao campo, ao tempo marcado com Davi, e um jovem pequeno com ele, e disse a seu jovem: corre e busca as flechas que eu atirar. E quando o jovem ia correndo, ele atirava a flecha que passava mais além dele. E chegando o jovem onde estava a flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas deu vozes atrás do jovem, dizendo: não está a flecha mais além de ti? E voltou a gritar Jonatas atrás do jovem: apressa-te, corre, não pares. E o jovem de Jonatas agarrou as flechas e veio ao seu senhor. Porém nenhuma coisa entendeu o jovem, somente Jonatas e Davi entendiam o negócio. Logo deu Jonatas suas armas a seu jovem, e disse-lhe: vai-te e leva-as à cidade. E logo que o jovem se havia ido, se levantou Davi da parte do sul, e inclinou-se 3 vezes, prostrando-se até a terra, e beijando-se um ao outro, choraram um com o outro, ainda que Davi chorou mais. E Jonatas disse a Davi: vai-te em paz, que ambos juramos pelo nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre mim e a descendência e a tua descendência para sempre. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.